Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição de feriado. Olha só, com essa onda de calor que o país enfrenta, muita gente está tendo dificuldade para dormir. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura ambiente. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. E olha só, no Rio de Janeiro, quem quiser deixar de lado o sedentarismo, tem agora uma opção gratuita e, aliás, em um cenário de cartão postal. Quem traz mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto da capital fluminense. Conta pra gente, Anderson. É isso mesmo, Kleber. O projeto que acontece nas praias da Zona Sul do Rio incentiva a prática de exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. As aulas acontecem em grupo e são gratuitas, com a supervisão de um profissional de educação física. A rotina de exercícios físicos regulares não só ajuda o corpo, como também a mente, diminuindo a ansiedade e riscos de depressão. As atividades irão acontecer
acontecer em todo o mês de novembro, às segundas e quartas, no posto 4, na praia de Copacabana, e às sextas, no posto 12 do Leblon, sempre a partir das 8 horas da manhã. Então, não tem desculpas. A gente tem um lugar lá para poder se exercitar um pouco e manter a saúde. É com você, Kleber. Vamos falar de segurança. Atenção a esse alerta. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstrou um dado extremamente preocupante sobre o feminicídio no Brasil. Entre janeiro e junho deste ano, 722 feminicídios foram registrados, 2,6% a mais do que no ano passado. O estudo, que demonstrou o aumento significativo nos casos de feminicídio no Brasil, foi feito com base em dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os 722 feminicídios da primeira metade deste ano é o maior número da série histórica para um primeiro semestre já registrado pela entidade desde 2019. O aumento foi puxado pela alta dos casos no Sudeste. A região registrou 273 situações, 16,2% a mais do que os 235 casos registrados no ano passado. Vale ressaltar que o Sudeste foi a única região do país com aumento nos registros desse crime no primeiro semestre deste ano. Nas outras 4 regiões brasileiras, o feminicídio caiu. A situação preocupante pode se dar por conta do desmonte da rede de acolhimento, tal qual a precarização do atendimento e a articulação dos serviços, especialmente nos municípios e estado. Para diminuir o número de feminicídios no país, um desafio é tornar efetivas as mudanças normativas no âmbito da Lei Maria da Penha, aprovadas ao longo dos últimos anos. Desde o dia 9 de março de 2015, a legislação brasileira prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio, ou seja, que envolvam violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No Brasil, os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação. Nomear o feminicídio é uma forma de evidenciar que as desigualdades entre os gêneros aumentam a vulnerabilidade das mulheres a certos tipos de violências que podem culminar em morte. Grande parte dessas mortes são evitáveis, já que, segundo especialistas, o feminicídio é a ponta do iceberg, ou seja, é a consequência de diversas falhas sistêmicas brasileiras, incluindo a ajuda e o apoio à mulher que sofre todo e qualquer tipo de violência. Olha só, a rotina de trabalhar presencialmente, somada ao acúmulo de tarefas de casa e o cuidado com os filhos, estão fazendo mulheres buscarem modelos de trabalho flexíveis ou totalmente remotos, aqueles que não têm horário ou lugar definido, ou então podem ser feitos à distância. Com a pandemia, muitas mulheres se deram conta de que, ao trabalhar de casa, podia estar mais presente na vida dos filhos. Em uma pesquisa Mulheres em Local de Trabalho, conduzida pela McKinsey & Company, em parceria com a Lemnorg, 38% das mães com filhos pequenos afirmaram que, sem flexibilidade no local de trabalho, teriam de abandonar a empresa ou reduzir o horário de trabalho. O estudo foi feito com 276 organizações que empregam mais de 10 milhões de pessoas. Por outro lado, presidentes das empresas sinalizam apoio às formas de trabalho presenciais, como mostrou o relatório de 2023 da KPMG, que ouviu mais de 1.300 líderes. Na pesquisa, 64% dos CEOs globais acreditam que haverá um retorno total ao escritório em 3 anos. No Centro Histórico Financeiro de Londres, empresas estão deixando as práticas flexíveis para voltar ao presencial e, com isso, mulheres estão deixando seus empregos. Foi o que relatou a presidente de uma empresa a parlamentares do Reino Unido em outubro, segundo reportagem da Bloomberg. Olha só, os comerciantes estão otimistas com as festas desse fim de ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é que a oferta de vagas temporárias seja a maior
dos últimos 10 anos. A oferta de vagas de empregos temporários para as festas de fim de ano vai ter em 2023 a maior alta em 10 anos. Segundo a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é esperada a alta de 5,6% em comparação ao ano passado. Com isso, o comércio prevê contratar 108.500 novos trabalhadores temporários, a maior oferta desde o mesmo período de 2013, quando foram abertas 115.500 vagas. O otimismo se baseia em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Além do aumento das vendas, a confiança também está relacionada à recuperação econômica e às melhores condições de consumo. Os setores de hiper e supermercados lideram as oportunidades de contratações, com mais de 45 mil vagas. Em segundo lugar, vem o setor de vestuário, com 25 mil, e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com quase 16 mil. Mais da metade da oferta de vagas para o Natal deste ano deve se concentrar nos estados de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. O salário médio de admissão nesse período também terá um avanço de 1%, podendo alcançar R$ 1.605. No ano passado, a remuneração média ficou em R$ 1.596. O maior salário médio de admissão pode ser encontrado nas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação. E a situação financeira do brasileiro não está nada fácil. Para pagar contas básicas, como, por exemplo, a água e a luz, mais da metade das pessoas foram obrigadas a pedir dinheiro emprestado. Quem traz mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca. As contas básicas, como água, luz e gás, consomem mais de 80% do orçamento de metade dos brasileiros. Segundo a Serasa, que realizou pesquisa sobre o endividamento dos brasileiros, esses gastos essenciais custam pelo menos R$ 750 por mês, ou seja, metade do salário mínimo atual. O levantamento aponta ainda que 83% dos brasileiros já atrasaram outras contas para honrar o pagamento destes gastos básicos e 61% fizeram empréstimos para pagar essas contas. Além disso, 45% dos brasileiros já tiveram os serviços de água, luz ou gás suspensos por falta de pagamento. E veja a seguir. Seleção brasileira busca a recuperação em mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E você vai ver também, literatura de cordel vira patrimônio imaterial no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E chegou a hora da gente falar de futebol aqui no Jornal das 18h30. E é claro, quem traz mais informações é ele, Leonardo Félix. Muito boa noite, Léo. Boa noite, Kleber. Com a chegada da data FIFA, o Campeonato Brasileiro deu uma parada. Mas afinal, quem pode levar vantagem com o período para treinamentos? E quem pode perder o embalo no Brasileirão? Sidney Fraioli, comentarista da Rádio Craque Neto, falou sobre o assunto. Muito bem, reta final do Campeonato Brasileiro e agora tem a parada da data FIFA, porque o Brasil enfrenta Colômbia e depois Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 62 pontos em 34 jogos. Na segunda colocação, Botafogo com 60 pontos em 33 jogos. E aí é o seguinte, Palmeiras fica de camarote só assistindo, porque se o Botafogo empatar ou perder para a equipe do Fortaleza, o Palmeiras vai manter aí a liderança do campeonato. Já o Botafogo precisa da vitória para voltar à primeira colocação do campeonato. Na terceira colocação vem o Grêmio, 59 pontos com 34 jogos. Na terceira posição, o Bragantino tem 59 pontos em 33 jogos. Na minha opinião, como eu disse, o Palmeiras vai ficar ali no camarote, então eu acho que o Palmeiras, com essa parada da data FIFA, é quem mais leva vantagem com essa parada. Já o Atlético Mineiro, que tem 57 pontos em 34 jogos, para mim é o maior prejudicado. Por quê? Porque o Atlético Mineiro vinha embalado.
Nas últimas 6 partidas, o Atlético venceu 4 e empatou apenas 2. Então, o Atlético Mineiro, que estava naquele embalo total, pode sair prejudicado aí com essa parada daquela esfriada na equipe mineira. Valeu, um abraço, Sidney Fraioli da Rádio Craque Neto. E, Léo, a Copa Graça de Futebol Society entrou em uma fase decisiva e as mais de 30 regiões do estado de São Paulo já estão conhecendo seus campeões, não é mesmo? Kleber, a competição está pegando fogo. Eu estive lá em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e teve festa da torcida e muitos gols, sem deixar de lado os valores cristãos do torneio. A bola rolou em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, para a decisão da Copa Graça de Futebol Society. O torneio foi criado em 2021 pelo deputado federal Davi Soares, com apoio do deputado estadual Daniel Soares e por André Soares, para unir a sociedade pelo esporte, saúde e bem-estar. O papel do esporte, aplicado ao ambiente da igreja dentro da sociedade é, sem sombra de dúvidas, fundamental para o exercício da cidadania. Além da defesa dos nossos valores cristãos, o deputado tem apoiado muito e muitas iniciativas, sobretudo as iniciativas esportivas. E a Copa Graça é mais uma delas, que tem dado um enorme resultado aqui no estado de São Paulo. São mais de 30 regiões realizando o campeonato Copa Graça. Dentro desse campo, os jogadores das equipes participantes querem conquistar títulos, troféus e medalhas. Mas a Copa Graça oferece algo muito maior. Não há derrotados nessa disputa. Todos saem vencedores por meio da palavra de Deus. Algumas pessoas, após a Copa Graça, no ano passado, eles começaram a frequentar as igrejas e tal, e eles vieram muito através do futebol, A gente sabe que o futebol é um meio que agrega muito dentro do jovem hoje em dia, O pastor Newton Bento, coordenador da competição, fala dos objetivos do evento. Nós temos trabalhado com pessoas que não são da igreja, Pessoas da igreja e pessoas que não frequentam a igreja. E tem na regra, tem algumas coisas que não é normal para a vida cotidiana aí fora, como falar palavrão, não pode ter tipo de atitude agressiva, coisas nesse sentido. Então as pessoas elas acabam se policiando dentro do campo e leva isso para fora. Então a gente transformando sociedade, fazendo as pessoas entenderem a importância de respeitar o próximo, de amar o próximo, de estender a mão, de abraçar, e ao invés de ofender. Dentro das 4 linhas, Guararema goleou o Barreto por 5-0 e ficou com a medalha de bronze. Na grande final, mesmo com a boa atuação do goleiro Kaique, a equipe do Jardim Aeroporto 2 bateu Jundiapeba por 5-2. O jogador Caê, fixo do Jardim Aeroporto 2, foi um dos destaques na campanha do time campeão. Destaco muito o companheirismo, Um sempre ajudando o outro, um correndo pelo outro. Então isso daí tem se destacado demais na nossa equipe. Na premiação, a festa foi das torcidas e das equipes de Guararema e do Jardim Aeroporto 2. Mas a alegria maior foi saber que Deus estava em meio à comunidade envolvida na competição. O legado da Copa Graça é propagar o evangelho com a ajuda do futebol. Salvar pessoas, salvar vidas, levar pessoas aos pés de Cristo, transformá-las pelo poder de Deus. O legado que fica é o estabelecimento do reino de Deus, para além da promoção do esporte. Que o Copa Graça não é só futebol. Como o Sidney Fraioli disse, o futebol nacional agora dá uma parada para abrir espaço para as eliminatórias da Copa do Mundo. Não é isso, Léo? Sim, Kleber, estamos na data FIFA e a seleção brasileira tem pela frente mais 2 partidas rumo à Copa do Mundo de 2026. E o Brasil tem novidades, como os atacantes João Pedro, Paulinho, Pepe e Endrick. Estão fora o goleiro Ederson, o volante Casemiro e o atacante Neymar, todos lesionados. O Brasil encara fora de casa a Colômbia nesta quinta-feira, às 9 da noite, pelo horário de Brasília, na 5ª rodada das eliminatórias.
Já na terça-feira, dia 21, terá o Superclássico contra a campeã mundial Argentina, às 9h30 da noite no Maracanã. Com 7 pontos, a seleção ocupa a terceira colocação na competição, atrás de argentinos com 12 e uruguaios, que também têm 7, os mesmos 3 gols de saldo, mas marcaram um a mais, 8-7. A América do Sul oferece 6 vagas diretas para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O 7º colocado se classifica para a repescagem. Ou seja, o Brasil não deve ter dificuldades para se classificar, pelo menos é o que a gente espera. Tá certo, Léo. Muito obrigado pelas informações do esporte. E olha só, nesta semana, 2 ícones da cultura, agora a gente muda de assunto para falar de cultura, aliás, da cultura popular nordestina, mas que já tem raízes no Rio de Janeiro, foram reconhecidos pelo poder público. O Anderson Nascimento, que está lá na cidade, traz mais informações. É isso mesmo, olha, o cordel se tornou patrimônio cultural do estado do Rio. A manifestação popular de origem nordestina conquistou o Brasil com seus versos, que falam sobre diversos assuntos. Os folhetos com poemas, muitas vezes escritos em forma de rima, normalmente são expostos e pendurados em cordas ou barbantes. E foi daí que surgiu o nome cordel. Nessa semana, o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, localizado em São Cristóvão, na região central do Rio, se tornou patrimônio do estado do Rio, assim como o cordel. Olha, essas marcas constroem a nossa cultura carioca. É com você, meu amigo. Muito legal, né, Anderson? Mas ó, não acabou ainda não. Isso porque quem gosta de ciência e também história ganhou a chance de conhecer um pouco mais da vida e da obra do Oswaldo Cruz. Conta também essa novidade pra gente, Anderson. É isso, olha, a Fiocruz disponibilizou mais de 1000 fotos e cartas digitalizadas do acervo original do cientista Oswaldo Cruz. O acervo de correspondências contém informações históricas e pessoais do cientista e até o momento já foram digitalizados mais de 1.100 itens que estão divididos em pessoal, científico e político-administrativo. Essa é a primeira parte de um projeto que vai tornar gratuito todo o arquivo pessoal de Oswaldo Cruz, que ao todo possui mais de 3.000 itens. A documentação faz parte de um fundo reconhecido pelo programa Memória do Mundo da Unesco. Qualquer pessoa pode acessar os documentos que são procurados, principalmente por pesquisadores e historiadores. Oswaldo Cruz é uma personalidade que marcou a história do Brasil e agora vai estar disponível aí para quem quiser. Os curiosos também vão poder ter acesso a esse acervo e grande arquivo. Eu volto com você, Kleber. Legal, Anderson. Muito obrigado aí por essas dicas muito bacanas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.